Há momentos na política em que a esperteza, a malandragem, o famoso jeitinho brasileiro, que tantos acreditam ser a saída para tudo, encontra um muro intransponível. O caso do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é a materialização desse limite. O homem que acreditava estar blindado por uma segunda cidadania, protegido por seu passaporte europeu, viu a porta de entrada se fechar diante de seus olhos. O símbolo da elite que achava que poderia cair de pé, custe o que custar, terminou exposto em uma combinação de punição política e estratégia internacional que enterrou a ideia de impunidade sem fronteiras. Tudo começa com a lógica com que Brasília sempre funcionou. A ideia de que, mesmo quando as regras valem para o povo comum, para ele sempre há um caminho alternativo. Políticos, juízes, procuradores, ministros, jornalistas poderosos, todos aprenderam que a vida pública no Brasil pode ser vivida como um grande espetáculo de privilégios. E nessa cartilha elitista, ter uma segunda nacionalidade é muito mais do que uma curiosidade genealógica. É a carta escondida, a saída de emergência, o passaporte não apenas para atravessar oceanos, mas para escapar das consequências. Muitos deles cultivaram com orgulho sua cidadania portuguesa, italiana ou espanhola, e venderam isso como se fosse símbolo de erudição ou sofisticação. Mas no fundo, sempre foi um mecanismo de fuga. Quando o calo apertasse no Brasil, bastaria abrir a gaveta, pegar o passaporte europeu e atravessar as fronteiras com o sorriso de quem acreditava que as regras não se aplicavam a si. O Brasil podia desmoronar, mas os filhos da elite ainda poderiam se refugiar em Lisboa, em Roma, em Madrid ou até mesmo em Miami, usando a vantagem do programa de isenção de visto que beneficia cidadãos de países da União Europeia. Pois bem, foi exatamente nesta crença que Paulo Gonet se apoiou quando as sanções americanas começaram a cair sobre ele. Gonet, que se orgulhava de transitar incólume pelo sistema, encontrou sua primeira barreira quando recebeu a notícia de que o visto americano em seu passaporte brasileiro havia sido cancelado pelo governo dos Estados Unidos. Mas, como todo bom representante do círculo privilegiado, pensou que ainda havia um trunfo na manga. Afinal, tinha também cidadania portuguesa. Bastaria usar o passaporte luso para furar as restrições. Entraria em solo americano sem a burocracia que os brasileiros enfrentam. Continuaria desfrutando da Flórida, dos shoppings de Nova York, dos restaurantes de Los Angeles, como se nada tivesse acontecido. Acontece que, desta vez, a esperteza encontrou quem não estava disposto a ser enganado. Silenciosa e friamente, a administração americana colocou o nome de Gonet em alerta dentro do sistema. O detalhe genial é que não se trata de restringir um documento específico, mas a própria pessoa vinculada ao CPF, ao passaporte, ao registro internacional. Não importa por onde ele tente passar, não importa qual documento use. O aviso acende em qualquer porta de entrada. A mensagem é clara. O problema não é o país que emitiu o passaporte, é o indivíduo que se tornou persona non grata. O resultado é devastador. Aquele que antes ostentava segurança agora se vê impedido de chegar ao destino mais ambicionado pela elite brasileira. Porque, convenhamos, para esse grupo que vive no Castelo de Brasília, os Estados Unidos sempre foram o playground favorito. Passeios na Disney, férias em Miami, compras em Nova York. Era quase um rito de passagem das altas rodas. Agora, Gonet está limitado. Não poderá usar nem o passaporte brasileiro, nem o português, para desembarcar em território americano. O que parecia ser uma cartada de esperteza virou um retrato vexatório da derrota. A humilhação não está apenas na punição em si, mas no simbolismo. Trata-se da elite brasileira, sendo obrigada a engolir que, mesmo com todas as manobras, mesmo com todos os atalhos cuidadosamente guardados, existe um poder acima de suas vaidades, e esse poder, quando decide agir, não se deixa comprar, enganar ou manipular. O jeitinho que sempre funcionou em Brasília não encontra brecha diante de uma máquina internacional que age com pragmatismo. O silêncio de Gonet diante da revelação foi eloquente. Questionado por veículos de imprensa, preferiu não se pronunciar.
Não houve indignação pública, não houve desmentido furioso, não houve discurso inflamado em defesa de seu direito de ir e vir. Nada, apenas silêncio. A admissão tácita de que havia sido alcançado, de que a porta que acreditava estar sempre aberta, agora lhe foi fechada na cara. O efeito disso em Brasília foi imediato. Imagine a quantidade de ministros, de autoridades, de membros da elite política brasileira que no mesmo minuto correram para conferir o próprio passaporte guardado na gaveta. Cada um se perguntando: será que o meu também já foi bloqueado? Será que também estou na lista? A arrogância transformou-se em apreensão. O ar de superioridade deu lugar ao medo. E aqui está o ponto mais importante que transcende a pessoa de Paulo Gonet. O recado não foi apenas para ele. O recado foi para todos os que acreditavam que sairiam impunes, para todos os que se valeram de privilégios e se acostumaram a zombar da lei. Agora estão presos a uma nova realidade. A rota de fuga acabou. A Europa pode continuar aberta, mas os Estados Unidos, a vitrine onde tantos gostam de exibir seus luxos, não é mais uma opção. E, mais cedo ou mais tarde, o cerco pode se fechar ainda mais. Esse episódio é quase pedagógico. Mostra à sociedade brasileira que aquele castelo de cristal em que se escondia nossa elite não é inquebrável. Mostra que o mundo está atento e que jogar pedras nesse castelo já não é apenas simbólico. Pode ter efeitos concretos internacionais que retiram privilégios e expõem os poderosos. A ideia de que um passaporte europeu era o colete à prova de balas acabou desmontada em um único movimento. O mais revelador é perceber como a elite tratava esse recurso. Para eles, a cidadania europeia não era apenas um atalho burocrático, mas um bilhete de impunidade. Agora veem que não funciona assim. O problema não é o pedaço de papel com brasão estrangeiro, mas os atos cometidos. O uso de poder para perseguir adversários, os abusos feitos em nome de discursos democráticos, as distorções jurídicas aplicadas contra opositores, não passam despercebidos quando observados de fora. E aí reside a verdadeira humilhação. Não é apenas perder o direito de passar férias em Miami, é ser lembrado todo dia que o peso das próprias escolhas acompanha cada passo. É ter estampado na fronteira internacional o carimbo de rejeição, como se dissesse alto e claro: aqui, você não entra. Esse episódio também marca um divisor de águas para a elite de Brasília, porque sem a rota de fuga, a sensação de intocabilidade se esvai. Se antes era possível agir sem medo, contando com a possibilidade de simplesmente fugir quando a poeira subisse, agora terão de lidar com as consequências dentro do próprio país. Terão de viver com a população que desdenharam, com os cidadãos que perseguiram, com a oposição que tentaram calar. Não há mais como escapar para outros continentes e esperar o povo esquecer. A malandragem, símbolo de vantagem injusta, virou exemplo de derrota. Paulo Gonet acreditava viver na condição do esperto que sempre encontra a saída. Hoje ilustra o contrário. O privilegiado que foi pego no pulo, que acreditava ter vencido o jogo, mas foi surpreendido por uma regra maior. Essa história é um aviso. Não existem atalhos quando a questão é responsabilidade. Não há jeitinho capaz de apagar decisões injustas. Não existe segunda nacionalidade capaz de blindar quem abusou do poder. O sistema pode ser lento, mas age. E quando age, chega com força. O povo brasileiro precisa refletir sobre isso, porque essa não é a vitória de um governo estrangeiro sobre uma figura de Brasília. É a vitória do princípio de que ninguém está acima da lei, de que nem a elite pode driblar indefinidamente as consequências de suas ações. E é aqui que eu deixo a reflexão final. Quantos outros estão na mesma situação? Quantos acreditam ainda estar protegidos por papéis e favores? Até quando imaginarão que a esperteza comprará passagem para a impunidade? A festa acabou. O que se viu com Gonet é apenas o começo. E você, que acompanha essa análise, também acredita que o medo agora se espalhou pelas elites em Brasília? Acredita que esse episódio é a prova de que o jeitinho brasileiro finalmente encontrou um limite? Coloque sua opinião nos comentários, porque é importante abrir esse debate
e mostrar que já não aceitamos viver em uma democracia cínica, onde uns são punidos e outros se orgulham de escapar. Se esse vídeo trouxe clareza sobre esse episódio que humilha o jeitinho brasileiro diante do mundo, já deixa o like agora, compartilhe esta mensagem com quem precisa entender o que realmente está acontecendo e se inscreva no canal para continuarmos juntos ampliando a verdade. Esse episódio mostrou que não existe passaporte capaz de cancelar a realidade e que, no fim das contas, a arrogância sempre terá seu preço.